A paz do Senhor, espero que você esteja bem com todos da sua casa e que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família. Estamos hoje aqui reunidos para estudarmos mais uma aula da nossa escola dominical. Na verdade é uma aula especial porque teremos hoje 2 lições das nossas revistas de escola dominical. A lição de número 6 e a lição de número 7. Então você acompanha aí as nossas lições e você vai receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesse dia de hoje. Quero deixar aqui um abraço aos nossos pastores, aos colegas superintendentes, aos professores e professoras, alunos e alunas da nossa querida escola dominical. Estamos separados fisicamente, mas juntos aqui para continuarmos nesse nosso aprendizado que não tem fim. Só vai parar quando Jesus nos arrebatar e nos levar ao céu. Até lá nós vamos meditar, crescer, aprendendo a palavra do Senhor. Então, como eu disse, lição 6 e lição 7, acompanhe aí e no final eu volto para concluirmos e deixar aqui mais um abraço a todos vocês que estão assistindo. Deus abençoe. Vamos à lição de número 6, então, hoje, na nossa Escola Bíblica Dominical, Assembleia de Deus em Osasco. Estamos estudando nesse trimestre a Igreja Eleita, esse é o tema, que é um estudo sobre a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios. A lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. O texto áureo: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados de circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. Efésios 2 e 11. A verdade prática: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendentes de Abraão e herdeiros das promessas. Muito bem. Seguindo em frente, a leitura bíblica em classe está lá em Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12. E depois Romanos capítulo 4, dos versos 12 ao 14. Vamos ler. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos capítulo 4 e o verso 12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. O objetivo geral: esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. E os objetivos específicos: conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. Note um detalhe importante já aqui na menção dos objetivos específicos: conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão, ou seja, é no aspecto espiritual. Explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus, sem Cristo, afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. O tópico 1, chamados incircuncisão. Primeiro, para a gente entender a circuncisão, eu preciso parar um pouquinho e pensar no conceito de circuncisão, que é um conceito simples, né? E não vou me ater muito à explicação,
mesmo porque não sou especialista nessa área e não tenho muito conhecimento a respeito do assunto, a não ser aquilo que leio pelo que está na própria Bíblia Sagrada mesmo. Nada mais é do que remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Esse é o conceito ou a definição de circuncisão. Remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Vale ressaltar que era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Isso está lá em Gênesis capítulo 17, versículos 10 e 11. Note, mais um detalhe a ser pensado aqui. Era prescrito na lei como sinal externo. Então era um sinal externo, especificamente para o povo de Israel, para quem pertencia ao povo da aliança com Deus, que no caso aqui em Gênesis 17 mostra que era para o povo de Israel. Então guarde bem isso, sinal externo, ok? A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. E aqui é interessante pensar o seguinte: a circuncisão, que era um sinal externo, que diferenciava o povo judeu como povo de Deus, acabou criando também uma separação do povo judeu com os demais povos que eram chamados de gentios. Quem não era judeu era chamado de gentio. E essa separação tornou-se muito forte ao longo da história. O que observamos é que um judeu, por exemplo, dificilmente se sentava com alguém que fosse incircunciso. Ele não queria sentar nem mesmo para almoçar, para conversar muito menos. Não se misturava com quem era considerado incircunciso, ou seja, que não tinha um sinal externo, que não pertencia ao povo da aliança com Deus. E essa foi a parede da separação citada muitas vezes na Bíblia, né? Que havia uma parede da separação entre judeus e gentios, e nós vamos analisar isso na sequência dessa lição e talvez um pouco mais aprofundado na lição de número 7, que também vem a seguir. A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Então é importante isso, né? Paulo reconhece de fato que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas ele ressalva que o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mão ou por mãos humanas, que o importante era a circuncisão do coração. Não significa que teria que abrir o peito das pessoas e circuncidar o coração, mesmo porque ela morreria. Mas, aqui, brincadeiras à parte, a circuncisão do coração significa que esta marca, este sinal que distingue o povo de Deus hoje, é uma marca no coração, é uma marca na alma, é uma marca no interior, é uma marca interior e não exterior. Por isso que vale aqui pensar que o sinal da circuncisão dos judeus era externo, mas que com a nova aliança, com o sacrifício de Cristo, com a obra expiatória da cruz do Calvário, esse sinal externo perdeu a validade para Deus, porque o que interessa para Deus hoje é a circuncisão do coração. Só recebe a circuncisão no coração quem recebe Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, é uma pena que os judeus ainda mantêm este cerimonial, mas que hoje não passa apenas disso mesmo, de um cerimonial, e que talvez por questões até de saúde
podemos imaginar isso pelo ponto de vista da saúde do ser humano, talvez seja até uma questão elogiável. Porém, não passa disso. Não tem para Deus mais nenhum significado espiritual. Era apenas uma sombra, como tudo que acontece no Velho Testamento. O Velho Testamento nada mais é do que uma sombra do Novo Testamento, ou seja, aquilo que aparece no Velho Testamento mostra que no Novo Testamento seria cumprido, e muita coisa foi cumprida e ainda outras se cumprirão, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, verdadeira e fiel, ela se cumpre. Então, guarde bem isso. A circuncisão que vale hoje para Deus é a circuncisão do coração. Essa é obtida somente através da aceitação de Jesus Cristo como seu Salvador, do reconhecimento do homem, do ser humano como Salvador. Reconhecer Cristo como seu Salvador, Jesus como seu Salvador. A circuncisão dos judeus era apenas um sinal externo, físico, aparente, realizado por mãos humanas. Muito bem, sigamos. O tópico 2 da lição 6 fala estranhos ao conceito da promessa. Aí vamos entrar um pouquinho já na condição dos gentios. A condição dos gentios sem Deus. Uma vida sem Cristo, entregues à sua própria religiosidade, e não podia salvá-los. Então, o que se observa aqui é que a condição dos gentios sem Deus começava com uma vida sem Cristo, entregues à sua própria religiosidade, que não podia salvá-los. Quando estudamos história, quando olhamos para a história das civilizações, nós percebemos que em todas as civilizações existia uma busca por uma divindade, uma religiosidade. E isso é tão profundo e tão marcante em torno da história que quando se estuda a história, ou melhor, mais especificamente quando se estuda a história de civilizações, um dos aspectos que tem que ser observado é exatamente a religião. Não existe um estudo de história sobre civilizações que não abranja estudar a religiosidade ou as religiões daquela civilização. Isso mostra que existe uma demanda, ou que sempre existiu uma demanda na vida do ser humano, desde as primeiras civilizações, uma demanda por Deus, que inconscientemente eles buscam através de outras religiões, e foi assim que aconteceu. E por isso que o apóstolo Paulo ele enfatiza aqui que a condição dos gentios sem Deus era uma vida sem Cristo, ou seja, eles estavam entregues à sua própria religiosidade, que não podia salvá-los, não podia fazer muita coisa para eles. Aliás, não podia fazer nada para eles em relação à salvação. O segundo aspecto aqui da condição dos gentios sem Deus é que eles eram separados da comunidade de Israel, ou seja, não pertenciam ao povo escolhido. E aqui eu quero fazer novamente um adendo em relação a essa questão de Israel ser o povo escolhido. É claro que eles são o povo escolhido por Deus, e a questão nem é discutir isso, porque nem tem discussão sobre isso. Que eles são escolhidos por Deus que eles são o povo, a comunidade que Deus escolheu para enviar Jesus e que Deus escolheu para fazer aliança, não há dúvida nenhuma. Agora, o que não podemos confundir de novo é o aspecto de que a nossa salvação depende do fato de Israel não ter aceitado Cristo como Salvador, de Israel ter rejeitado a Jesus como o Messias. Ora,
E se Israel tivesse aceitado Jesus como Messias, nós teríamos de alguma forma, Deus prepararia alguma forma de nós nos aproximarmos dele, como está registrado na Bíblia em Atos, que Deus sempre se deu testemunho, ou Deus sempre deu testemunho de si próprio em todo o tempo. De alguma maneira, nós encontraríamos a salvação. De alguma maneira, Deus nos proporcionaria a oportunidade de sermos salvos. Tanto no caso dos judeus quanto no nosso caso, tudo depende da nossa escolha, porque fomos criados por Deus com livre arbítrio. E sendo assim, podemos escolher se aceitamos a Jesus ou não. Assim como os judeus puderam escolher se eles receberiam Cristo como Salvador ou não. Mesmo assim, se eles tivessem recebido a Cristo como Salvador, nós teríamos uma outra oportunidade, eu creio, e essa é a minha opinião. Mas aqui Paulo cita a condição do gentio sem Deus, além de ter uma vida sem Cristo, também uma vida separada da comunidade de Israel, que representava o povo de Deus até a vinda de Jesus como homem para morrer na cruz, ressuscitar e daí sim reconciliar o homem com Deus, mas isso a gente vai ver na próxima lição. Ainda no tópico 2, sobre a condição do gentio sem Deus, alienados aos pactos das promessas, ou seja, não conheciam nenhum pacto com Deus e o seu povo. Alienado, quer dizer, eles estavam à parte, à margem, sem conhecimento algum, sem saber de que havia um Deus que prometia, que fazia promessas ao seu povo, que fazia pactos, alianças, concerto com o seu povo. Então essa era a condição dos gentios sem Cristo. E ainda desprovidos de esperança. Eu acredito que essa é uma das piores características que um ser humano poderia ter sem Cristo, né? A condição de estranhos ao concerto da promessa, eu acredito que essa é a pior condição, ou seja, desprovido de esperança, né? Não tinha esperança para um futuro de vida eterna, como nós temos hoje. E também essa outra condição muito triste, sem Deus no mundo. Ora, imagine, desprovido de esperança e ainda sem Deus no mundo. Se com Deus já está difícil, imagine sem Deus no mundo, né? Se com Deus, se nós que temos a presença de Deus na nossa vida, enfrentar o mundo já não é fácil, imagine uma vida sem esperança, sem Deus, uma vida sem Cristo. Enfim, conclusão. A antiga condição dos gentios era lamentável, desprovidos de esperança e sem Deus na vida, caminhavam a passos largos para a perdição e ao inferno. Hoje, o amor de Deus nos aproximou de Cristo e somos povo de Deus. Então, o grande momento aqui desta lição é exatamente isso, que a nossa condição antes de Cristo era uma condição de perdido, era uma condição de condenados. E depois, com a obra expiatória de Jesus, hoje nós fomos aproximados de Deus, o amor de Deus nos aproximou de Cristo e Cristo nos levou à salvação e através da salvação fomos perdoados e hoje podemos ser chamados e somos de fato o povo de Deus. Amém? Então
Então essa foi a lição de número 6. E nós já vamos aqui de imediato já estudarmos também a lição de número 7, que é uma sequência bem importante e boa para observarmos. A lição de número 7 tem por título: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então, a nossa reconciliação com Deus é Cristo, focado em Cristo. Vamos destrinchar isso. Texto áureo: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios, capítulo 2, versículo 14. A verdade prática: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Então, Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, ele nos reconciliou com Deus, não é? Ele é a nossa reconciliação. E este fato, ou esta obra expiatória na cruz, que Jesus fez por nós, ele desfez a inimizade entre Deus e os homens. Quando o véu do templo foi rasgado, de alto a baixo se rasgou, diz a Bíblia, para mostrar que isso só poderia acontecer por Deus e não por homens. Mas o fato de o véu ser rasgado também descortinou, além do nosso acesso até Deus, mas também proporcionou o fim da inimizade entre Deus e os homens. Por que havia essa inimizade entre Deus e os homens? Por causa do pecado. E aí, com o preço pago de Jesus, o preço que Jesus pagou, que foi alto por nós, ele desfez essa inimizade. Amém? Acompanhe agora aqui um vídeo que eu preparei para vocês aqui. Preste atenção e depois nós continuamos, tá bom? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fê-lo pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pois é. Um vídeo interessante que nos leva a refletir vários aspectos, né? Inclusive como era na época de Paulo. Ditava, alguém escrevia e depois alguém lia as cartas
que era bem gostoso, né? Deveria ser bem gostoso, mais ou menos como a gente faz hoje, né? Lê a palavra de Deus, faz uma explicação, e ali eles tiveram o privilégio de receber cartas do apóstolo Paulo. Mas vamos lá, leitura bíblica em classe, da lição 7, está em Efésios capítulo 2, dos versos 14 ao 19. Leiamos. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derribando a parede da separação que estava no meio, é o texto áureo. 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E, vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A leitura por si só, ela já é esclarecedora, né? Ela fala o que éramos antes de Cristo e o que somos hoje. Cristo desfez a inimizade, Cristo nos reconciliou com Deus, Cristo nos tornou povo de Deus. Através de Cristo nós podemos ser chamados povo de Deus e, o mais importante, pertencemos à família de Deus. Somos concidadãos dos santos e pertencemos à família de Deus. Muito bem, continuando então. O objetivo geral da nossa lição de número 7 é conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e, entre dois povos, criou um povo, ou criou a igreja. Criou um povo, ou seja, a igreja. Os objetivos específicos. Primeiro, pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Eu acabei de fazer isso um pouco aí nos slides anteriores que vocês viram. 2. Explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. Pela paz. 3. Evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Olha que interessante esse item 3. Evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Então, antes da cruz a nossa vida era de uma forma. Depois da cruz a nossa vida se tornou de outra forma. Antes da cruz eu era perdido, você era perdido, nós estávamos condenados ao inferno. Depois da cruz, por termos aceitado a Cristo como nosso Salvador, somos salvos. Antes da cruz estávamos perdidos, sem Deus, no mundo, longe dos pactos, alienados dos pactos e dos concertos de Deus, do concerto que Ele fez com seu povo, dos concertos que Ele fez com a nação de Israel. Depois da cruz, tivemos livre acesso à presença de Deus. Antes da cruz, uma vida de pecados. Depois da cruz, uma vida redimida, salva. Uma vida que busca a perfeição, que sabemos não encontraremos aqui, mas caminhamos para o nosso objetivo, que é a vida eterna. Antes da cruz e depois da cruz. Eu convido você a fazer essa análise da sua vida. Como era a sua vida antes da cruz? Como é a sua vida depois da cruz? Note, eu estou pegando uma fala que está na nossa lição. Evidenciar que pela cruz. É claro que eu não estou fazendo nenhuma alusão ao objeto, nem estou praticando algo que eu não consigo ver uma separação
entre Jesus e a cruz. É claro que não como enxergam alguns que acham que Jesus ainda está na cruz. Não é esse o ponto. O ponto é que a cruz, ela tem um simbolismo importante. É claro que o que aconteceu na cruz é o fato, ou seja, Jesus morreu naquela cruz e essa morte, através do sangue de Jesus, nos trouxe redenção. E a ressurreição de Cristo nos trouxe esperança de vida eterna. Então esse é o fato. Mas aqui simbolicamente não podemos menosprezar o valor da cruz. Ela tem um simbolismo, uma marca importante. Assim como para a igreja em Atos, assim como para o cristianismo, que surgiu a marca do peixe, né, da salvação de homens, que representa a salvação de homens, desprezar a importância da cruz seria até grotesco da nossa parte. Então eu quero convidar você a refletir como era a sua vida antes da cruz e como é a sua vida depois da cruz. Analise, pense, e você vai glorificar a Deus, porque eu tenho certeza, ou melhor, eu espero que você consiga enxergar que há uma diferença muito grande na sua vida antes e depois da cruz, tá bom? Continuando então, o tópico 1, Cristo desfez a inimizade entre os homens. A parede da separação entre os homens. Como eu disse, então, o fato de os judeus terem uma marca externa, que era a circuncisão, isso acabou afetando a vida dos gentios, porque os judeus não se misturavam com os gentios e foi criada uma parede invisível de separação entre os homens. A história nos brinda também com diversos aspectos que caminham para essa mesma situação. Haja visto que encontramos recentemente na história contemporânea um muro que separava a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. É o famoso Muro de Berlim, que felizmente foi derribado, e o que separavam aquelas nações caiu por terra, e a queda do muro teve uma representatividade simbólica muito importante. Então, da mesma forma que Cristo desfez a inimizade entre os homens, a parede da separação entre os homens caiu com o ato de Jesus Cristo. A parede do exclusivismo religioso do judaísmo caiu por terra. O segundo aspecto é a derrubada da parede da separação. Em Cristo foi derrubada esta parede e que estava no meio, que separava judeus dos demais povos. Cristo derrubou. Como eu disse, hoje para Deus existe apenas dois grupos de pessoas: os que são salvos e os que não são salvos. Ou seja, aqueles que já receberam a Cristo como Salvador e aqueles que não receberam a Cristo. Traduzindo, levando o que está escrito ali em Romanos, levando em consideração o que está escrito em Romanos, que para Deus hoje então só existem dois povos: os reconciliados e aqueles que ainda não foram reconciliados com Deus. Os que estão destituídos da glória de Deus e os que foram restituídos da glória de Deus, e os que estão sendo restituídos da glória de Deus, ou estão sendo restituídos para a glória de Deus. Então esta parede de separação não existe mais, e nós louvamos a Deus por isso, porque não existe separação entre povos, né? Então, quando afirmamos que Cristo é
a nossa reconciliação com Deus, ele também nos reconciliou com os homens, ou derrubou, que essa reconciliação depende dos homens, é claro, mas o que eu quero dizer é que Cristo, então, ele derrubou a parede que separava os povos entre povo judeu e gentio. Hoje não existe mais essa parede. O conceito da lei dos mandamentos é a chamada visão tripartida da lei mosaica, como os teólogos gostam de dizer, né? Essa visão tripartida se refere à lei mosaica dividida em 3 partes: a moral, a cerimonial e a civil. É importante a gente estudar esse detalhe, porque nós vamos perceber que muito do que está escrito na Bíblia, no Antigo Testamento, tem a ver com a parte civil, tem a ver com a parte cerimonial. E claro que para nós o que interessa do Velho Testamento é a parte moral, é o que trouxemos para o Novo Testamento, ou o que trazemos para o Novo Testamento para uma reflexão, é a parte moral, de exemplos, de tipos, de figuras, de sombras, é a parte moral que nos interessa, porque o cerimonial para Deus hoje não tem significado. E a parte civil foi para quando Israel vivia a teocracia, ou seja, Deus no governo. Hoje já é diferente. Então, para nós o que interessa é o aspecto moral dessa tripartida da lei mosaica, tá bom? A lei civil diz respeito a israelita como cidadão. Então, como eu disse, ainda que eles possivelmente tenham ainda alguns aspectos na sua lei civil da época da teocracia, porém a parte civil para nós não tem validade alguma, porque é uma outra nação. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação, foi o que eu disse. Então nós trazemos a parte moral para a nossa vida hoje do Velho Testamento, mas como padrão de conduta, porque sabemos que a nossa salvação é através da pessoa de Jesus Cristo, da obra que ele fez por nós. E a lei do cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comidas e bebidas, dias de festa, lua nova e sábado, como está lá em Colossenses 2, 11, 16. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. E esses ritos hoje, para Deus, também não tem validade nenhuma. Deus olha para a terra hoje e só vê 2 povos: os que receberam a Cristo e os que ainda não receberam a Cristo. Muito bem, continuando então. A revogação da lei e dos mandamentos. Esse é um aspecto importante também, porque Cristo cumpriu a lei oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Isso está lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 27. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. Isso não significa que a revogação da lei. Cristo cumpriu a lei e por isso ele pôde se oferecer em sacrifício por nós, né? A revogação aqui trata apenas da lei do cerimonial, mas aquilo que a lei pedia da parte moral, Jesus cumpriu, e por isso ele pôde cumprir não só a parte moral, mas cumpriu toda a lei, e por isso ele pôde se apresentar como sacrifício vivo para nossa salvação. Ou seja, a síntese do tópico 1 é: a obra expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças que eram agentes da inimizade entre judeus e gentios. Ou seja, não existe mais barreira
Pois não há barreiras, né? Não há mais barreiras entre judeus e gentios. Para Deus não há mais barreira. Não há mais barreira entre o homem e Deus. E no ato do sacrifício de Jesus, essas barreiras, essas paredes foram derrubadas. Glória a Deus por isso. Hoje temos a livre entrada para o céu. Pela paz, o tópico 2, pela paz Cristo fez um novo homem. A paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus e uns com os outros. É o que eu disse, né? Então, a obra de Cristo, além de nos reconciliar com Deus, também nos proporcionou paz. Paz e comunhão com Deus e também a união entre os homens. É uma nova humanidade que tem a paz como sua meta, né? Paz com Deus e uns com os outros. Quando nós recebemos a Cristo como Salvador, isso fica muito claro para nós. Não basta só termos a paz com Deus, mas é preciso ter paz entre nós. Por isso nos saudamos com a paz do Senhor, por isso proclamamos a paz, porque Jesus é o príncipe da paz. E quando está em nós, nós devemos sempre procurar a paz, proclamar a paz, viver em paz. Então Cristo é o nosso príncipe da paz. E para se cumprir o que está em Isaías 26:3, que diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Você confia em Deus? Então você tem um firme propósito e o Senhor vai te guardar em perfeita paz. Paz com Ele e também para que você pratique paz com os homens. Oh, glória! Isso é muito bom. Muito bem. Tópico 3. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Conceito de reconciliação. É importante, né? Reconciliação é a ação e a consequência de reconciliar. Este verbo faz menção a deixar para trás uma briga ou um confronto, retomando uma amizade ou outra ligação afetiva que se encontrava interrompida por uma desavença. Então esse é um conceito de reconciliação, né? Reconciliar é ter uma ação de paz, ou seja, é acabar com um confronto. Foi isso que Cristo fez, né? Havia uma inimizade entre Deus e os homens, e Cristo, com o seu sacrifício, ele terminou com essa inimizade. Ou seja, ele nos proporcionou a reconciliação, né? E isso é importante. E segundo aos Coríntios 5, 18 e 19, diz: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, para mim, esse é o ponto central desta lição de número 7. Estudamos na 6, a condição do ser humano antes de Cristo, e agora na 7, que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Como está aqui bem claro, em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Então, por Deus. A nossa reconciliação aconteceu por Deus, por Ele, por meio de Cristo, mas ela veio de Deus. É Ele que tomou a iniciativa. É Ele que proporcionou a reconciliação através de Cristo. Foi dele
o envio de Jesus a este mundo. Foi de Deus a ação que nos proporcionou, através de Cristo, a reconciliação com Ele mesmo. Muito lindo isso. Muito lindo pensar nisso. E aí a segunda parte diz: e nos deu o ministério da reconciliação. O que é ministério? Ministério, uma tradução bem simples, mas que eu gosto muito, nada mais é do que serviço. Ou seja, nosso serviço, nosso ministério é o serviço da reconciliação. Mas como? Como, quando estiver em nós, sempre nos reconciliarmos. Jesus ensinou isso aos seus discípulos, que também serve para nós. Ele disse: olha, quando você for entregar uma oferta, e você chegar para entregar essa oferta e se lembrar que você fez algo para o seu irmão, não é que o seu irmão fez algo para você, é que você fez algo para o seu irmão, ou seja, fez algo, seu irmão está triste. Quando você for entregar a sua oferta e se lembrar que você magoou o seu irmão, parafraseando aqui o verso, você deixa a sua oferta antes de entregar, deixa ela ali onde está no altar, supostamente imaginando que essa pessoa está caminhando para o altar. Deixa ali a sua oferta, volta, se reconcilia com o teu irmão, depois você entrega a sua oferta. Isso mostra a importância da nossa reconciliação com os homens. Às vezes as pessoas se apegam tanto a um serviço ministerial único, exclusivamente para Deus, e a Bíblia nos mostra, e Paulo nos mostra, que nós temos um ministério de reconciliação com os homens. E Jesus nos ensina: não adianta você entregar a sua oferta. Se você magoou alguém, você tem que se reconciliar, você tem que buscar a reconciliação, você tem que buscar a paz. Deixa a tua oferta. Antes de entregar, vai e se reconcilia, porque senão Deus não vai receber a sua oferta. Note, oferta aqui está falando de tudo que se oferece a Deus, não especificamente só de algo de valor, como o seu dinheiro, como a sua oferta, como o seu dízimo, não é nada disso. Não é só isso. É também, principalmente, o fato de você oferecer a Deus a sua vida, o seu culto, a sua adoração. Qualquer tipo de oferta, quer seja ela de valor financeiro, ou de valor moral, ou de valor de gratidão, que é a sua oferta, o seu culto de adoração ao Senhor, ela só vai ser aceita por Deus se você estiver reconciliado com o seu irmão. Profundo isso, né? Profundo isso. E o verso 19, ele ainda nos diz, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Então é Deus que reconciliou consigo mesmo o mundo em Cristo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem, a palavra da reconciliação. Então esse é o foco da nossa pregação, a reconciliação. Nós pregamos que Cristo, através de Cristo, o homem pode ser reconciliado com Deus, porque Cristo é a nossa reconciliação com Deus, e também pregamos que através de Cristo, uma vez reconciliados com Deus, nós também nos reconciliamos uns com os outros, e esta é a obra perfeita aqui para a terra. Mas a perfeição será no céu, quando estivermos eternamente com Cristo num corpo totalmente glorificado. E essa expressão de reconciliação nesses dois aspectos, a reconciliação de Deus com o homem e a reconciliação entre os homens, é muito clara no símbolo da cruz. Então nós temos aqui, que eu já postei aqui para vocês,
a haste vertical que representa a reconciliação de Deus com os homens. A haste vertical simboliza Cristo nos reconciliando com Deus. É uma haste que aponta para o céu que está na terra, ou seja, Cristo desceu do céu aqui na terra, morreu ali na cruz por nós e hoje nós podemos ser reconciliados com Deus que está no céu. Então a haste vertical ela representa ou simboliza a nossa reconciliação com Deus. E a haste horizontal ela representa ou simboliza o ministério que ele nos deixou, a reconciliação entre os homens. Olha que perfeição. A haste vertical, reconciliação, representa ou simboliza a reconciliação de Deus com os homens. A haste horizontal simboliza ou representa o ministério que ele nos deixou ou a reconciliação entre os homens. Que coisa linda, né? E aí a cruz é a obra perfeita. Uma vez reconciliados com Deus, pertencemos ao corpo de Cristo e temos o ministério, ou seja, o serviço de nos reconciliarmos uns com os outros e pregar a palavra da reconciliação. Muito bem. E agora então vamos adorar a Deus. Eu quero que você pare por um momento, volte a pensar no que seria a sua vida sem Deus. Eu quero que você reflita agora como era a sua vida antes da cruz e como era a sua vida e como é a sua vida depois da cruz. E pensando nisso, eu escolhi aqui uma canção, um hino que eu gosto muito e que me identifico muito com este hino, com as palavras, porque eu me vejo na letra desse hino. Parece que o hino, a letra desse hino relata a história da minha vida e acredito que talvez relate a história da sua vida também. Então agora eu peço que você adore ao Senhor aí onde você estiver, que você, se possível, se você quiser cantar junto, você cante, se você quiser orar, você ore, se você quiser dobrar o seu joelho, você dobre. Fique à vontade na liberdade do Espírito Santo, mas eu gostaria de pedir que você adorasse ao Senhor nesse momento, que você se entregasse a Ele na sua adoração, que você adore agora, porque depois do que nós temos visto e estudado aqui, que é a obra de Cristo na cruz nos trouxe tanto benefício, eu gostaria que você adorasse ao Senhor. Vamos lá? Adore a Deus comigo, amém? Até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu.
peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu amor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz. Jesus é maravilhoso, né? Pensar no que ele fez por nós na cruz do Calvário. Saber que a nossa vida antes de Jesus era uma vida de perdição, uma vida condenada ao inferno. E agora, depois de Jesus, depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, nós recebemos o privilégio de sermos reconciliados com Deus através de Jesus. Jesus é a nossa reconciliação. Ele nos tirou de uma condição miserável, que era a nossa condição, como nós vimos na lição de número 6, a condição do ser humano, uma condição totalmente miserável, perdido, sem Deus, sem paz, longe da comunidade de Israel e no mundo sofrendo. E depois que Jesus morreu e ressuscitou, nós temos o privilégio de sermos reconciliados com Deus e também nos reconciliarmos com os homens. E temos a nossa missão, o nosso ministério da reconciliação. O que pregamos? Pregamos a palavra da reconciliação. Isso é maravilhoso. Então, antes da cruz, eu era alguém separado de Jesus. Depois da cruz, depois do sacrifício de Jesus, eu sou alguém que fui reconciliado com Deus. E assim também a sua vida. E eu tenho certeza que você entendeu aquilo que o Senhor reservou para nós. Que Deus abençoe você. Até o próximo domingo, onde estaremos mais uma aula da Escola Dominical. Que o Senhor abençoe a sua vida. Tenha uma boa semana, um bom domingo. Deus abençoe você.